pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar, e o assunto de hoje é implementando o método SELECT no sistema. Isso mesmo, pessoal, uma vez que nós já estamos trabalhando com o nosso sistema de agendamento na forma de banco de dados, nessa aula de hoje nós vamos implementar um SELECT, que vai ser responsável por pesquisar o elemento que a gente quer. E de quebra, nós vamos falar aqui um pouco mais sobre interface, porque foi necessário fazermos uma alteração na interface aqui, e eu quero mostrar para vocês isso de uma forma muito clara para que vocês entendam, beleza? Então é o seguinte, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, deixe o like, espalha a nossa viagem por aí para que a gente possa continuar compartilhando o nosso conhecimento com outros viajantes aqui no canal, beleza? Galera, é o seguinte, olha só, então vamos lá. Na última aula dessa playlist a gente implementou o insert, a gente falou do autoincremento, né, as últimas aulas, e nessa aula de hoje nós vamos implementar um método que é o método select paciente, ou seja, que vai ser responsável por fazer a pesquisa no banco de dados, tá? Só que antes da gente falar desse método propriamente dito, eu preciso falar mais aqui um pouquinho com vocês sobre a interface iRules. Veja que eu criei aqui na interface o método insert, ele já está aqui, né? Ele recebe uma lista de um objeto qualquer. O método void update, ele já está declarado aqui. Ele também recebe um objeto t, né? E aqui eu tenho um método do tipo int, que recebe o inteiro e que retorna, ele não é um método void, ok? Beleza. O que aconteceu aqui, deixa eu... lembrando que aqui atrás, tá, pessoal, tem o nosso projeto aqui da Solution BLL, DAO, Entities e a nossa camada mais alta. Beleza. O que aconteceu aqui na classe Rules? Tá vendo que tem aqui Rules paciente agora? Eu renomeei a classe Rules para Rules paciente. E por que eu fiz isso? É muito importante vocês entenderem isso aqui agora. Por que teve essa alteração no nosso código? Observa que a interface ela tem que ser capaz de implementar, né, de conectar qualquer tipo de objeto com esses métodos que estão aqui. Ainda está faltando o método de delete para que o CRUD fique completo, né? E o método update, embora ele já esteja declarado aqui, ele ainda não está implementado. Eu estou focando aqui na aula de hoje no método de seleção, beleza? Então é o seguinte, para que essa interface receba um objeto T qualquer e implemente esses métodos, na classe responsável pela regra de negócio, pela nossa camada do meio, né, a nossa camada intermediária, paciente, rules, quer dizer, o que acontecia aqui? A gente tinha um método aqui de insert, né, e isso funcionava legal, porque ele recebia uma lista de paciente. Porém, quando a gente fosse falar de insert de médico, por exemplo, como que eu ia colocar métodos de insert para paciente e insert para médico na mesma classe, ok? Sendo que, na hora que eu for fazer o insert aqui, ele vai receber uma lista de objetos de médico, e essa interface ela recebe o objeto paciente. Perceberam isso aqui, ó? Então a nossa interface que recebia paciente, ela vai funcionar porque se eu tratar, a gente só tinha esse método aqui, né? Então funcionava, mas a partir do momento que eu falar de médico, falar de consulta, não pode ficar no mesmo arquivo. Por quê? Eu não tenho condição de passar para o método insert dois tipos de parâmetros diferentes. Ou eu passo um, ou eu passo... Aliás, para o método eu tenho condição de passar, eu não tenho condição de passar para a interface. A interface ela vai receber um tipo de objeto T
qualquer, eu não passo dois objetos. Então aqui eu tenho um problema, ou eu passo médico, ou eu passo consulta, ou eu passo paciente. Tá? Então para resolver esse problema, o que eu fiz? Eu renomeei o arquivo rules para rules paciente, e depois nós vamos criar mais dois arquivos, rules médico e rules consulta, que vão implementar a mesma interface, cada uma recebendo o tipo de objeto adequado, que é médico e consulta, respectivamente. Ok? Então nós temos esse cenário aqui. Esse cenário também é muito comum no modelo MVC, onde cada controller é responsável por um papel. Então, se você tem a implementação de uma interface no modelo MVC, você também tem controllers específicos recebendo um tipo de objeto específico, ok? Mas aqui nós estamos trabalhando no modelo 3 camadas. Então, olha, a gente já tinha aqui o método insert, a gente já testou esse método insert, bacaninha, né? Essa classe conectar aqui eu não preciso dela. Eu vou manter iRules, rules paciente, o program e o repository. Beleza. Então, o que aconteceu aqui na iRules? Eu simplesmente mudei o nome do método de add paciente para insert. Coloquei aqui o update, coloquei aqui o select. Beleza? Se eu fiz isso, então aqui na rules paciente, eu precisei criar esses métodos também, senão daria erro, né? No momento em que eu implementei a interface, ele ia reclamar, olha, tem uns métodos aqui que não estão implementados, a gente já viu isso, beleza? Então o que eu fiz? Ó? Como o método update ainda não está implementado, mas ele recebe um objeto do tipo paciente, eu coloquei uma exceção aqui para poder funcionar. E no método select paciente, o que eu coloquei aqui? Ó? Ele é um método do tipo int, que recebe um inteiro como parâmetro e retorna o select paciente, passando aqui o ID de pesquisa que a gente passou. Então aqui, ó, tem aqui o método de seleção. Obviamente, se eu navegar até esse método, o que a gente vai ver? Olha aqui, ó, na classe repository, como que fica a implementação do método select paciente. Então olha lá, é um método inteiro que recebe um ID como parâmetro. Eu declarei uma variável result do tipo int que começa com 0. Aqui eu tenho uma variável do tipo string, que é a própria instrução select. Então olha lá, select asterisco from pessoa, where id é igual ao id que ele recebeu como parâmetro. Beleza? Aí, o que mais? Eu tenho aqui um data adapter e um data table. Onde que estão esses caras aqui? Ó? Lá em cima. Ó. Declarei aqui, ó, um SQLite Data Helper. Eles estão aqui, ó. E aqui eu estou fazendo uso também do system.data e do system.data.sqlite. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso de ambos. Um para trabalhar com SQLite Data Adapter, que é esse DAdapter aqui, que começou com null, e outro para trabalhar com Data Table, que é o DT New Data Table. Ok? Então, olha só. Declarei os caras aqui em cima. Um começa com null e o outro dá início a um new data table. Beleza. Vamos falar do método em si. O que o método faz? Ó? Eu criei um try. O DAdapter recebe um new SQL Data Adapter, passando como parâmetro para ele o SQL, que é o comando, né? O SQL que vai ser executado propriamente dito, e a conexão. Qual que é a conexão? A conexão vem do método conectado lá da classe conectar, que a classe repository está herdando. Então veja bem, aqui ó, nós usamos de uma forma para poder fazer o insert, e aqui nós já estamos usando de outra forma. Veja que aqui eu já pego aqui a instrução do lado de fora
e depois eu passo isso como parâmetro juntamente com a conexão que eu tenho, que vem do método conectado, tá? Bom, deu certo essa conexão, estou aqui com o comando SQL que eu quero executar, beleza, eu vou lá e passo para o dataadapter.fill o data table, beleza? Então aqui, ó, esse data adapter, o ponto fill dele aqui, ó, eu passo o data table, beleza? Se esse data table, se esse select aqui retornar alguma coisa, ou seja, se o número de linhas, né, se o count de linhas for maior do que 0, tem algum retorno, o result vira 1. Se não, o result é 0. Ou seja, aquele elemento pesquisado não trouxe absolutamente nada. Tá? Então, olha só, nesse método select paciente aqui, nós já estamos indo na base e fazendo uma pesquisa. E olha como que é simples, né? Olha como que é curto o método, né? Não tem muito mistério. É diferente aqui, por exemplo, do insert, que você tem que ficar passando os parâmetros para inserir e tal. Aqui você precisa só do ID, tá? Para fazer a pesquisa na base. Levando em conta que o ID é a chave primária, tá? Então eu só preciso do ID para fazer a pesquisa na base. Beleza, pessoal? Então esse é o método. Tá. E lá no Program CS, que é a camada mais alta que nós temos na aplicação, que é a camada que o usuário enxerga. Eu fiz algumas adaptações aqui, ó. Olha só, eu coloquei aqui assim, ó, o que deseja fazer? Digite C para cadastro ou P para pesquisa, na verdade, tá? Vamos mudar isso aqui. Aí, ó, se a opção for C, tá vendo? Tem um char OPC aqui, ó. Se o OPC for C, ele faz tudo que ele já fazia antes até aqui, que nós já colocamos. Aqui tá os comentários, parará, tudo certinho, bonitinho, né? Então, se a opção for C, ele faz tudo isso até aqui. Deseja realizar outro cadastro, né? Tudo certo. Se não, ó, ele vai cair numa outra opção aqui, que é a opção onde ele vai pedir informe o ID do paciente a ser. Na verdade é o seguinte, não dá para saber se é paciente ou se é médico, né? Vamos pensar direitinho aqui, ó. Informe o ID a ser pesquisado. E aí ele vai chamar o método objeto rules, que está aqui instanciado. Esse objeto rules vai ser responsável por fazer a chamada lá na DAO, assim como das outras vezes. Beleza? Então está aqui explicado o funcionamento do programa, por que eu criei, né, por que eu mudei o nome do arquivo rules e como que isso está funcionando agora no sistema, com uma interface diferente e tal. Dei um Ctrl Shift B aqui, não deu problema nenhum. Então agora eu vou executar esse programa para a gente debugar, para a gente ver o que acontece. Aproveitando, pessoal, eu já estou aqui, ó, com o banco, a nossa interface do banco aberta. E olha aqui, ó, mantém os mesmos IDs, os mesmos cadastros, né? O nosso gerenciador de banco está aberto. Eu mantive aqui os mesmos IDs, os mesmos cadastros, eu não alterei, não fiz mudança nenhuma nesses dados, tá? Então, aproveitando para mostrar isso aqui para vocês verem que o banco está do jeito que nós deixamos. Então vamos lá. O que deseja fazer? Digite C para cadastro ou P para pesquisa. Eu vou digitar o P porque o cadastro a gente já tem, né? A gente já viu no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, funcionando, beleza, tranquilo. Então, vou digitar o P. Beleza. Vou dar um Enter. Informe o ID a ser pesquisado. A gente viu aqui, ó, que começa no 12 e vai até o 15, certo? Então eu vou tentar fazer aqui primeiro o caminho feliz. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 13, tá? E vou dar um Enter aqui. Beleza. Coloquei o breakpoint aqui. O que está acontecendo aqui? Ó? Nós estamos na camada
intermediária, rules paciente. Olha só, eu vou dar um F11 para a gente cair lá na DAO, tá vendo? Repos.select paciente ID pesquisa. F11, caímos na DAO. Olha só, o método recebeu como parâmetro o 13, né? Olha aqui, ó, 13, beleza. Vamos lá. F10, o result começa com 0. O select aqui agora está completo. Ó. Se a gente olhar ele aqui agora, ó, olha lá. Select asterisco from where ID é igual a 13. Beleza. O que vai acontecer aqui? Ó? Ele faz o data adapter, vai fazer a conexão, porque eu não tenho nada aberto aqui agora, até agora. Aí ele vai lá, ó, e vai conectar. Beleza. Deu um F11 para a gente cair na DAO, beleza? Olha lá. Foi na DAO, conectou, voltou. Beleza, conectou. Aí, ó, o que tem aqui no Data Table agora? Se a gente clicar aqui na lupinha, ó, não tem nada por enquanto, beleza? Olha lá, Data Table Visualizer, não tem nada. Beleza. Agora, no momento em que eu executar essa linha aqui, ó, theadapter.fill dt, olha só para vocês verem que tem dado agora, tá? Olha lá, pronto, ó. Já preencheu, já foi lá no banco, já preencheu a informação conforme ele achou. Tá vendo que bacana? Ó? A gente conseguiu ir lá no banco, pesquisar esse resultado para trazer para cá. Aqui, ó, continuando o fluxo, ó, se dt.rows.count maior que 0, a gente já viu que é, porque ele vai ser 1, né? A gente já viu que ele vai ser 1. Olha só, result é igual a 1, return result, tá? Aí vai subir nas camadas e tal, chegou aqui. Até aqui, pessoal, o programa só faz isso, tá? Eu não mostrei aqui nesse vídeo ainda como que a gente pega aquele data table que retornou e mostra ele ou trabalha ele de alguma forma, tá? Eu não mostrei isso aqui ainda. Beleza. Agora, vamos fazer o caminho infeliz. Vamos pesquisar alguma coisa que não exista, né? Então, vou digitar P e aqui o ID que eu vou digitar vai ser 9, por exemplo. Então, a gente já sabe, ó, ele vai entrar aqui, né? Vai fazer tal, 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 tal. Olha, o data table agora não vai trazer nada, né? Ele até dá um erro, porque não tem nada. Ó. O count desse cara é 0. Olha lá, certo? Ele é 0, não tem nada para ele verificar. Então, aqui, ó, se ele é 0, ele já retorna. Beleza. E aí, ó, o que falta para a gente fazer aqui? Falta fazer um tratamento que diga, olha, não trouxe nada, e outro para falar o seguinte, olha, encontrei os dados, esses aqui são os dados. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, até para o vídeo não ficar muito extenso. O que era importante vocês entenderem aqui hoje é aquela introdução lá da interface que eu dei, né, nesse vídeo, a mudança, as modificações que foram feitas, e também o funcionamento desse novo método aqui. Vocês viram que fomos na base, pegamos os dados, trouxemos os dados, né, passando aí pelas camadas, as 3 camadas, como é a proposta do modelo. Beleza? Então até aqui nós já temos o método de inserção e o método de pesquisa. Falou? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês imensamente, de coração, de verdade. Até a próxima, galera.